no deserto de Chihuahua, no oeste do Texas, próximo à pequena cidade de Marfa, há um fenômeno inexplicável que tem intrigado e desconcertado os habitantes e também os visitantes. Esse fenômeno é chamado as luzes de Marfa. São frequentemente visíveis ao longo da estrada S90. As luzes surgem ao longo do horizonte e se movem de maneira errática e desaparecem tão misteriosamente quanto aparecem. O que exatamente está acontecendo naquele deserto seco e isolado? Hoje vamos tentar entender tudo sobre as luzes de Marfa, desde sua primeira aparição até as teorias recentes tentando explicar o fenômeno. Marfa é uma pequena cidade que remonta ao século XIX, localizada na região do oeste do deserto do Texas. Sua fundação aconteceu em 1883 como uma estação ferroviária da Southern Pacific Highway, o que a fez se tornar um ponto estratégico do fornecimento e transporte. A região foi palco de vários conflitos durante a colonização e, posteriormente, da Guerra Civil Americana, quando as forças confederadas e da União travavam batalhas nas vastas planícies do Texas. Esses eventos históricos teriam sido essenciais para muitas teorias sobrenaturais que cercam essas luzes. O terreno árido e desolado é um fator importante para entender o fenômeno. Marfa está situada a 1.400 pés do nível do mar, o que a torna um ponto de observação privilegiado. Eu queria ir lá para... Não, velho. Eu queria muito ir lá para ver essas luzes. É um fenômeno muito doido. Mas apesar de ter um ponto de observação favorável, ninguém até hoje conseguiu explicar completamente esse fenômeno dessa aparição dessas luzes. A primeira aparição documentada das luzes de Marfa aconteceu em 1880, quando o fazendeiro local Robert Reed Ellison avistou as luzes enquanto estava no campo. Ele inicialmente achou que essas luzes eram das lanternas de outros fazendeiros ou de caminhantes, mas logo percebeu que elas se moviam de forma errática e desapareceram sem nenhuma explicação. Em 1883, outro fazendeiro, chamado C.W. White, avistou as mesmas luzes, só que de forma mais intensa. A partir daí, a aparição das luzes começaram a ser mencionadas com mais frequência nos jornais locais. Apesar de ser um fenômeno conhecido na região, as luzes de Marfa começaram realmente a chamar mais atenção a partir do século XX. Em 1945, o Major T.J. Hunt, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, viu as luzes enquanto sobrevoava a região e ficou impressionado com a sua aparência e comportamento. Isso fez com que mais pessoas ficassem curiosas e o número de relatos aumentou, atraindo cientistas e jornalistas para investigar o mistério. O relato das luzes de Marfa são diversos. Alguns afirmam que as luzes aparecem como esferas brilhantes que flutuam um pouco acima do solo. Outras pessoas já descrevem as luzes como bolas de fogo que se movem rapidamente, indo de um lado para o outro ou até mesmo ascendendo para o céu. Além disso, as luzes parecem surgir de forma independente e imprevisível, como se elas tivessem vida própria. Uma característica importante dos relatos é que essas luzes parecem desaparecer assim que uma pessoa aproxima delas. Que luzes tímidas! Ai, eu não aguento. Ai, para de brincadeira. Não dá, velho. A quinta série não saiu de mim. Isso fez com que muitos acreditassem que essas luzes pudessem ter uma ligação com o sobrenatural, como espíritos ou entidades de outra dimensão. Em alguns casos, as luzes aparecem de várias cores, com tons de branco variando para laranja e azul. A variação na cor e no comportamento dessas luzes ajudaram a alimentar a ideia de que se tratava de algo muito mais complexo do que um fenômeno natural. Existem também explicações científicas para esse fenômeno e a mais comum é a do fogo fátuo. É um fenômeno natural causado pela combustão de alguns gases, como o metano, que são liberados pela decomposição de matéria orgânica. Quando esses gases entram em contato com o oxigênio, eles podem liberar pequenas chamas ou faíscas que podem ser vistas à distância. No entanto, o fogo fátuo normalmente ocorre em áreas úmidas. E Marfa está localizada numa região desértica com baixa umidade, o que torna essa explicação duvidosa.
bem duvidosa, né? Porque para mim essa explicação não tá explicando nada. Outra teoria que foi discutida é que essas luzes podem ser reflexos de faróis de carros ou trens distantes. A curvatura da Terra poderia fazer com que faróis de veículos a grandes distâncias refletissem na atmosfera e se vissem como pontos de luz. No entanto, essa explicação não consegue justificar o comportamento errático das luzes e nem a sua frequência de aparição. Além disso, há quem sugira que as luzes possam ser causadas por um fenômeno chamado superior miragem. Nesse fenômeno, a luz se curva ao passar por camadas de ar com diferentes temperaturas, criando uma ilusão óptica que pode fazer com que objetos distantes, como luzes ou até mesmo navios, pareçam estar em lugares diferentes. A teoria mais recente e complexa envolve os efeitos de distúrbios magnéticos ou ionização do ar. Marfa está localizada perto de uma anomalia geomagnética conhecida, que poderia afetar a ionosfera e criar as condições para o aparecimento das luzes. No entanto, ainda não há um consenso entre os cientistas para essa explicação. Enquanto as explicações científicas tentam entender as luzes de Marfa por meio de fenômenos naturais, muitas pessoas acreditam que o fenômeno tem uma origem sobrenatural. De acordo com algumas teorias, essas luzes seriam manifestações dos espíritos de pessoas que morreram na região, especialmente durante os conflitos da Guerra Civil Americana. A cidade de Marfa e seus arredores têm um histórico de tragédias e mortes violentas, o que alimenta a crença de que as luzes poderiam ser as almas perdidas de soldados e civis mortos durante os combates. Alguns moradores relatam que as luzes aparecem com mais frequência em locais que foram campos de batalha durante a guerra. Outras teorias ligam as luzes como portais interdimensionais. De acordo com essa teoria, as luzes não seriam fenômenos nem naturais e nem sobrenaturais, mas portais para outras realidades, onde seres de outra dimensão estariam se comunicando ou visitando o nosso mundo. Essa teoria foi popularizada por autores de ficção científica e ocultismo, que afirmam que Marfa é um ponto de encontro entre dimensões paralelas. O fenômeno das luzes de Marfa não apenas se manteve por gerações, como também ganhou uma importância cultural significativa. Na década de 70, esse fenômeno começou a ser explorado mais intensamente por documentaristas e jornalistas, que ajudaram a popularizar a história pelo mundo. O escritor e cineasta James D. Hinkle, em seu livro de 76, The Marfa Lights, foi um dos primeiros a documentar amplamente esse fenômeno, aprofundando-se nas diversas explicações e no fascínio crescente pelo mistério. Isso ajudou a atrair mais turistas para Marfa, fazendo com que a cidade se tornasse um destino popular para aqueles que quisessem testemunhar as luzes por si mesmos. Nos anos seguintes, documentários e programas de TV sobre o mistério foram transmitidos, tornando as luzes de Marfa parte importante da cultura pop americana. A cidade começou a receber turistas e estudiosos de todo o mundo, e as luzes passaram a ser uma atração turística, com guias levando os visitantes para os locais onde as luzes podem ser vistas. Diversas expedições científicas e militares foram feitas para tentar desvendar o mistério. Em 1975, a Força Aérea dos Estados Unidos enviou investigadores para a região. A hipótese levantada na época é de que as luzes poderiam ser causadas por experimentos militares secretos, possivelmente relacionados a testes de mísseis ou radiação. Mais recentemente, cientistas da Universidade do Texas realizaram estudos sobre as condições atmosféricas da região, mas também não conseguiram encontrar uma explicação definitiva para as luzes. Mesmo com o uso da tecnologia avançada, o fenômeno continua a desafiar os estudiosos. Hoje, as luzes de Marfa continuam sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo. Relatos de observações continuam a surgir, e muitas das pessoas que visitam a cidade ainda tentam, sem sucesso, capturar o fenômeno em vídeo ou foto. E você, se tivesse como, teria coragem de ir lá e verificar esse fenômeno por si mesmo? Me conta nos comentários. E se você achou esse relato curioso, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar. Eu também posto conteúdo adicional em outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Obrigado por assistir esse vídeo, um beijo e até mais.